Hã? Boa noite, irmãos. A gente vai estar fazendo a leitura aqui com o irmão Mário do livro de da Escritura, de Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Muito bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos. Quando Paulo fala finalmente, é porque ele está terminando mesmo essa epístola tão maravilhosa, né? Ele vai dar algumas instruções finais aqui para nós, e depois tem mais um capítulo, que é o capítulo 5. Mas esse capítulo é muito precioso, porque ele vai falar de duas coisas, principalmente. Ele vai falar de santificação, e ele vai falar também de lembrar ligar a minha câmera. Então, voltando à fita aqui, esse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses é quando ele já dá algumas instruções finais, depois vai seguir o capítulo 5, mas aqui ele nos faz lembrar duas coisas importantes, né? A santificação, que é a vontade de Deus para nós, e também o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. Duas verdades preciosas que são tão esquecidas na cristandade hoje. Então ele começa com a palavra finalmente, para dizer que ele está terminando essa carta, capítulo 4, versículo 1 de 1 Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no que vos exortamos finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. O que ele está falando aqui tem a ver com a santificação. É muito interessante nós lembrarmos que nessa primeira parte aqui do capítulo, ele vai já falar das três pessoas da Trindade. No versículo 3 ele fala, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus. No versículo 2 ele falou, vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. E depois, no versículo 8, portanto, quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus. E nos deu também o seu Espírito Santo. Então ele fala das três pessoas da Trindade aqui, e isso nos faz ver que é um assunto muito importante que ele vai tratar aqui. E o assunto aqui é santidade, amor e a vinda do Senhor. São três temas, basicamente, que ele vai tratar aqui. Eu tinha falado só santidade e a vinda do Senhor, mas tem o amor no meio disso aqui, dessas palavras. Então ele vai no versículo 2, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. É muito importante entender que os mandamentos do Senhor Jesus não são os mandamentos da lei, embora alguns possam se coincidir com mandamentos dados na lei de Moisés. Nós temos nós temos aquela passagem de João que fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça, porém, veio por Jesus Cristo. Então, quando você lê mandamentos nas cartas, não pense necessariamente na lei, porque são mandamentos de Jesus, do Senhor Jesus, como Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, né? Quero que vocês saibam que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E ele vai falar mais desses mandamentos também em 1 João, né? João vai falar em 1 João, 2 João e 3 João, ele vai falar bastante desses mandamentos. E esses mandamentos, o ápice deles é o amor. O objetivo deles é o amor. Mas ele no versículo
no capítulo 4, ele vai tratar desses três assuntos que eu falei, né? Basicamente, santidade. Santidade, ele vai falar do versículo 1 até o 8. Ele vai falar de santidade. Ele vai falar de amor, do versículo 9 até o 10. E depois, do versículo 13 ao 18, ele vai falar da ressurreição e da vinda do Senhor Jesus. E entre uma coisa e outra, ele vai falar de comportamento, que comportamento nós temos que ter. E esse capítulo 4, então, ele inicia com com Paulo insistindo para que, da maneira como convém andar e agradar a Deus. No versículo 1, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. A palavra progredir, nós temos que lembrar, não é no sentido de sermos mais salvos do que já estamos. Porque no momento em que uma pessoa crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, ela tem o total, o completo perdão dos seus pecados, ela recebe a vida eterna, ela é agora nova criação. E isso é irreversível. Você não vai conseguir sacudir de si mesmo essa nova atribuição que Deus lhe dá como filho. Como filho. Um filho, ele é filho, não importa se ele é um filho obediente ou desobediente, ele é filho. Quando um filho desobedece, o pai coloca ele de castigo, põe lá sentado no canto, não deixa ele jogar games, tem algumas restrições, mas ele continua filho. Ele continua filho, tão filho quanto o filho obediente que não fez nenhuma desobediência, que não praticou nada de errado. E se a casa pegar fogo, é muito provável que o pai vai correr salvar primeiro o filho que está de castigo, porque ele estando de castigo, ele está sempre no pensamento do pai. Assim é com o pai natural, assim é com o nosso pai celestial. Então, aqui esse capítulo 4, depois de Paulo insistir para que eles andassem em santidade, é, ele vai falar no versículo 1, versículo 1 não, perdão, ele vai mencionar algumas coisas aqui que são muito parecidas com o andar de um homem do Antigo Testamento que andou agradando a Deus. E andou tão perto de Deus que chegou um dia que o Senhor falou para ele assim, falou, Enoque, agora que você está mais perto da minha casa do que da sua, por que você não aproveita e já fica aqui? Essa era a historinha que o irmão costumava contar, né, sobre Enoque. E se a gente olhar lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha só. Imagina que susto, Enoque estava andando e de repente ele se viu na presença de Deus. E também em Hebreus capítulo 11, nós vemos o porquê, a razão de Enoque ter sido levado embora desse mundo. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele foi levado embora porque ele agradou a Deus. E mais uma vez aqui em Gênesis 5, 24, né, foi falado isso. Deus o tomou. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui da importância desse andar com Deus, o andar em obediência a Deus, para ter santificação prática. No versículo 3 ele fala isso. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.
Mas falando primeiro dessa primeira parte do versículo 3, a vontade de Deus é a vossa santificação. Lembre-se sempre que santificação é um processo. A santificação prática, pelo menos, é um processo. Porque nós temos três aspectos da santificação. Nós somos santos quando cremos no Senhor Jesus, somos feitos santos. Tanto é que todas as cartas são escritas aos santos irmãos que estão na cidade e tal. Então nós já somos santos. Já somos santos a partir do momento em que cremos no Senhor. Depois você tem a santificação prática e progressiva, que é essa que ele vai falar aqui, né? A vontade de Deus, a vossa santificação. Nós vamos nos santificando dia a dia através da comunhão com Deus, através da leitura da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos. Então é um processo. Mas nós temos também a santificação perfeita, que é da nossa posição agora do Senhor, diante de Deus. Deus nos tornou santos. Tem um versículo até que eu acho que é em Coríntios. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Não, é Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Com qual objetivo? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Foi para isso que fomos eleitos. E em Colossenses capítulo 1, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa, no versículo 22 de Colossenses 1. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. O que é inculpáveis? Que nenhuma culpa pode ser atribuída a nós. Você já pensou que nós não vamos passar pelo juízo final, porque não temos culpa alguma, não temos pecado nenhum do qual Deus queira nos acusar. Vamos passar, sim, pelo tribunal de Cristo, que é um julgamento das obras, não do crente, das obras. Como se fosse um julgamento numa exposição de arte, de quadros, né? Você é um pintor, você participa de uma exposição, eles vão julgar a sua obra. Eles não vão julgar você, né? Se você está de cabelo bonito, se você tomou banho, nada disso. Eles vão julgar a sua obra, o quadro que você levou para a exposição. É isso que vai ser julgado numa exposição de arte. Então, esse é o equivalente ao tribunal de Cristo. O juízo final, o crente não entrará no juízo final. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em julgamento, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É isso que nos prometeu o Senhor em em João capítulo 5, versículo 24. Agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, o capítulo anterior, nós vemos mais alguma coisa dessa santificação, no versículo 13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Eu acho que só faltou explicar uma coisa: o que é santidade? Não é? A gente fala tanto de santo, ser santo, tal. Mas o que é santidade? Santidade é separação do mal. Nós, nós nos tornamos cada vez mais santos quando nós nos separamos cada vez mais do mal. E por incrível que pareça, a primeira vez que eu ouvi esse conceito, eu ainda estava
na Congregação Batista, lá de Alto Paraíso, e eu tocava violão, né? A gente, na hora que reunia lá, cantava hinos e eu levava meu violão. Eu tinha um violão de 12 cordas, é um tremendo de um som. E depois, quando eu estava terminando de construir minha casa em Limeira, eu precisei vender, porque acabou o dinheiro. Aí eu vendi meu violão de 12 cordas. E esse violão eu usava também na rua, para pregar o evangelho. A gente costumava sair das ruas lá, ir numa esquina que tivesse mais do que 3 pessoas. Pensar em uma cidade daquele tamanho com movimento é esperar muito, mas ia numa esquina onde a gente via que tinha uma aglomeração, na frente de um boteco, alguma coisa assim. Então aí a gente pegava, eu levava esse meu violão, aí nós cantávamos alguns hinos, eu tocando o violão, e depois eu tinha um rádio gravador Grundig, que nós ganhamos do meu sogro, um rádio alemão, e era gravador também. Então o que eu fazia? Eu colocava uma fita nele, sem fita, né? Só o cartucho. Colocava o cartucho e punha para gravar. Porque a hora que punha para gravar, ele tocava o som que você estava gravando, tinha um microfone, ele tocava pelo alto-falante do rádio gravador, que era um som muito bom. Então eu usava aquilo como amplificador de som na hora da pregação. Então pregava usando, alguém ficava segurando, bem mambembe, né? E aí então eu pregava o evangelho com alguém do lado segurando o gravador. E tocava hinos, e cantava hinos também, muito, muito gostoso, muito legal aquele tempo lá. E, como eu falei, a primeira vez que eu escutei a respeito de santidade e santificação foi justamente de uma irmã lá de Sobradinho, que era uma irmã, já está com o Senhor, inclusive, era uma irmã muito querida, muito ativa nas coisas do Senhor. E ela falou assim: meu irmão, ela tem um sotaque meio carioca, sabe? Meu irmão, você deve usar o seu violão só para cantar para o Senhor, porque é um violão santificado. É claro que tinha uma pitada ali de religiosidade, né? Porque ela se reportava ao que acontecia no Antigo Testamento, onde os instrumentos dos cantores, os utensílios do templo e tudo mais, eram santificados porque eles eram separados para uso exclusivo do Senhor. E isso não quer dizer que se você tiver um violão, você não pode tocar uma música romântica, alguma coisa assim, não é isso. Nós não estamos hoje vivendo nos tempos da lei. E nem temos instrumentos santificados para o Senhor. Mas aquilo nunca mais me esqueci, né? O que era santificação era você separar alguma coisa para o uso do Senhor. E no caso do cristão, separar a si mesmo, a si próprio, para o uso do Senhor. Isso é santificação. Então, por que um cristão ele não deve viver de qualquer jeito? Porque ele está santificado. Porque ele tem que se santificar para ser usado pelo Senhor, não ser usado pelo mundo, pelas coisas dos homens, para ser usado pelo Senhor. E porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Então, a santificação nos separa do pecado, nos separa do mal. Então, é para isso que nós pensamos em santificação. Então, viver em santidade é viver uma vida de separação do mal. Basicamente é isso. E aqui no versículo 4, ele vai tratar especificamente da prostituição. Da prostituição. Eu não sei se tem outra versão que fala e usa outra palavra aqui, vamos ver. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Isso envolve tudo, desde prostituição mesmo, né? Como qualquer coisa que esteja ligada à sexualidade sendo praticada de maneira imoral, da maneira não como Deus preparou isso, né? Porque todos nós temos a nossa sexualidade, mas Deus nos deu isso para o casamento, para o matrimônio.
e não para outros fins. Então, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. O Darby usa a palavra fornicação. Fornicação, que é sexo fora do casamento, basicamente é isso, né? Ele, em seguida, vai continuar nessa linha de pensamento, quando ele fala que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Alguns leem esse vaso aqui como sendo o próprio corpo do crente, mas há também a possibilidade desse vaso ser a esposa do crente, porque ele falou antes de prostituição, não é? De moralidade sexual. Então, cada um de vós saiba possuir o seu corpo ou a sua esposa em santificação e honra, em separação, longe das imoralidades sexuais. Nós sabemos que falar isso hoje é levar vaia, né? Porque do jeito que o mundo hoje está imoral, é uma coisa medonha, é uma coisa que, inclusive com uma tendência cada vez maior de se tentar destruir a ordem que Deus estabeleceu no mundo, desde o princípio, né? Homem e mulher, lá em Gênesis. Eu fui ver você vê até personagens de Star Wars. Eu estava vendo um seriado, um filme de personagens de Star Wars. E tem uma cena que a mocinha, né? Ela fala que ela é órfã. Eu fiquei órfã quando mataram minhas mães. O que é isso? Isso é Hollywood já querendo plantar na cabeça das pessoas que existe casamento entre duas mulheres. Num filme de Star Wars, não tem nada a ver com o assunto de espaçonave, de espada brilhante para lutar e tal. Por que que tem que enfiar um conceito desse dentro de um filme que não tem nada a ver com a história, né? Não tem nada a ver com a história. Mas é a tendência. A tendência sempre vai ser de contradizer a palavra de Deus, de contradizer o que Deus criou e o que Deus determinou na sua palavra. Então aqui que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, né, que pode significar sua esposa ou o seu próprio corpo. Em 1 Pedro, capítulo 3, nós vemos esse conceito do vaso ser aplicado à mulher. 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então aqui, a aplicação da palavra vaso é claramente no sentido da esposa. Mas em outro lugar, vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, nós vemos uma outra aplicação da palavra vaso. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, é o nosso corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, duas aplicações da palavra uma referente à esposa, à mulher, e outra referente ao próprio corpo do crente. Então, de qualquer maneira, o versículo 4 ele vai ser instrutivo, independente de como você aplique isso, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque para um gentil, para um incrédulo, as relações sexuais, mesmo entre marido e mulher, elas são cercadas de coisas, né, ou instrumentos de criar, para criar paixão, para criar paixões e concupiscência.
Eu me lembro uma vez, eu conheci, viajando, né, numa cidade, eu nem sei se esse irmão e a esposa acabaram ficando em comunhão, porque nós conversamos muito, sabe? Ele estava muito interessado, ela menos, mas ele muito interessado. E, e eu disse que o problema deles é que eles tinham uma sex shop. Eles tinham uma loja, eram crentes vindos eu não lembro se era Congregação Cristã ou Assembleia de Deus, alguma dessas denominações que são bem rígidas, né? Mas eles tinham uma sex shop, uma loja de produtos de sexo. Aquelas coisas que chicote, algema, perfumes afrodisíacos, aquelas coisas. Eu nunca entrei numa, né? Eu não sou especialista nisso, né? Mas eu já vi vitrines, eu já vi na internet o que vendem essas lojas. E certamente não era uma atividade econômica para um casal crente, né? Para um casal de cristãos. E eu falei isso para ele. Se ele estiver assistindo ou ouvindo esse vídeo, ele vai se lembrar que eu deixei muito claro isso para ele. E não é, porque o cristão ele tem que ter seu ganha-pão, ele tem que ter a sua profissão, mas ele precisa ter cuidado também com o seu testemunho, não é? Que tipo de testemunho ele vai dar com aquela profissão? Então, se vai ser traficante de drogas, não tem problema, porque né, tem problema sim, porque é ilegal, é ilegal. E, e engorda, né? Como na música do Roberto Carlos, né? Tudo que é gostoso é ilegal e imoral e engorda. Mas preciso cuidado. Estou eu me santificando nessa atividade? Hum? Isso que eu estou praticando está ajudando na minha santificação, porque a vontade de Deus é a minha santificação. E nós vivemos num mundo que é cada vez mais difícil você ficar longe dos apelos sexuais e pornográficos. Porque tudo hoje é apelo, a propaganda é apelo. Tudo, tudo, tudo. Não tem mais nem como desviar o olhar para o outro lado, porque do outro lado tem outro apelo. Você olha de um lado, tem outro. Se desvia o olhar, tem outro apelo do outro lado. Então, mas é o cuidado que cada um tem que ter, a responsabilidade de cada um, porque a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, ou da prostituição, ou como Darby fala, né, da fornicação, da fornicação. E cada um de vós saiba possuir o seu vaso, seja o seu próprio corpo ou a sua própria esposa, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Às vezes eu recebo perguntas, né, tipo de pessoas casadas, né, perguntando: posso assistir com a minha esposa pornografia para a gente ficar mais excitado, tal? Eu falo: olha, não é essa a vontade de Deus, certamente não é. Então, procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus é a santificação. E não a paixão da concupiscência, né? Como os gentios que não conhecem a Deus. Então, para os gentios está tudo normal, está tudo tranquilo, porque não conhece a Deus mesmo. Então, né? Aí você vai para o versículo. Tinha até um versículo em 1 Coríntios, capítulo 7, que é importante trazer aqui, como um encaixe, né? 1 Coríntios 7, 2. Mas por causa da prostituição ou imoralidade sexual, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Muito importante isso. Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ou seja, não é para ter mais de uma mulher e não é para ter mais de um marido. E se você está jogando confete em cima da vizinha, você está pecando, porque você está cobiçando a mulher do próximo.
A novela, o filme e tal, é muito normal isso, né? O cara vai lá e começa a paquerar a mulher casada, a mulher do outro, ou o marido da outra, e no filme fica tudo bem, tudo certo, é tudo romântico e tal. Não é o modo de Deus, né? E não é o modo do cristão, não deve ser o modo do cristão. Os apelos são grandes, mas não é o modo do cristão. Ele tem que falar assim: esse não sou eu, esse não sou eu. Então a monogamia é uma coisa que Deus instituiu, ou seja, cada um tem a sua própria esposa, cada um tem a sua própria mulher, e cada um a tenha o seu próprio marido. Isso é o que Deus determinou. Tem um comentador comentando aquela passagem de Lucas 13, versículo 13. Lá diz assim: e pôs as mãos sobre ela, sobre a mulher encurvada, né? E logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Isso foi uma cura que o Senhor fez naquela mulher encurvada de Lucas 13. E tem um comentarista que ele foi bastante gráfico ao se referir a este versículo. Ele disse, eu tenho até anotado aqui, quando Jesus colocou as suas mãos sobre a mulher de Lucas 13, ele a endireitou. E quando um pagão, um homem pagão, põe as mãos numa mulher, ela fica encurvada. Para pensar. Então, os gentios, eles sempre vão pensar em sexo como uma forma de gratificação própria das suas paixões, dos seus desejos sexuais. Mas no casamento é uma coisa a dois, né? É preciso que haja os dois fiquem felizes com esse relacionamento. Quem quiser, tem mais assuntos sobre casamento e relacionamento na literatura ali do acervo digital cristão.com.br. Quem quiser mais sobre isso, tem lá, especificamente falando de casamento, né? Mas algumas outras passagens aqui para mostrar que a sexualidade, o pecado ou imoralidade sexual é um pecado contra o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meu corpo não é meu. Ele é para a santificação e a gratificação de Deus, não a minha. Ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E no versículo anterior, no versículo 18 de 1 Coríntios 6, ele disse: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Deixa eu ver como é que está em outra versão aqui. Fugir da fornicação. Da fornicação. Deixa eu ver mais uma versão aqui. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, eu acho que já deu para enxergar aí, né, a importância de buscar a santificação, a separação, principalmente em assuntos relacionados a sexo, que é a concupiscência dos gentios. No versículo 4 de 1 Tessalonicenses
no versículo 5 de 1 Tessalonicenses 4, ele fala, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Então, o gentio não conhece a Deus, não. Você não vai esperar que ele se comporte de uma maneira honrada nessas coisas, né? E aí no versículo 6, ele vai falar de outro ponto aqui, é, que tem a ver também, né? Porque no versículo 6 ele fala assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Eu já vi muito casamento destruído por infidelidade, por imoralidade sexual, por infidelidade, por adultério. E recebo muito também mensagens, tanto de irmãos como de irmãs, dizendo que o que fazer agora, descobriu que o seu marido foi com outra, ou a sua esposa foi com outro, ou, em alguns casos também eu recebo, que a esposa foi com outra e o marido foi com outro. É, tem. Eu uma vez recebi um e-mail longo de uma irmã em Cristo de Portugal, da Igreja Batista, na cidade que ela reunia, e ela falando que ela não sabia o que fazia, porque ela descobriu que o marido dela tinha um amante, um namorado. Então ele traía ela com um homem, com outro homem. Ele era homossexual. E ela falou: o que que eu faço? Eu falei assim: não, você tem total direito de se divorciar dele. Porque na realidade, não importa se ele está traindo você com homem ou com mulher, ele está traindo você, ele está cometendo adultério. Ele está adulterando. E a Bíblia permite a separação quando existe adultério. Mas você tem que avisar os irmãos, ou ele confessar, ou avisar os irmãos, porque ela congregava numa igreja batista. Aí eu disse o seguinte, falei assim: olha, você está em comunhão nessa igreja batista. Todos os irmãos lá estão alegremente e sem desconfiar de nada, em comunhão com esse seu marido. Agora, eles não ficariam contentes se soubesse que o seu marido dorme com outro homem, não é? Então, você vai ter que contar para os irmãos responsáveis onde você congrega que está acontecendo isso. E talvez, se você pedir o divórcio, né, isso virá à tona. Mas aí ela, coitada, ela falou assim: eu não posso fazer isso, porque aqui na minha cidade o meu marido é um médico muito respeitado. E se eu divulgar isso, mesmo dentro da igreja, para os irmãos lá, isso vai estragar a profissão dele, a carreira dele. Olha que situação, que problema que ela estava, né? Mas pecado é pecado, não adianta passar pano, né? Não adianta passar pano, pecado é pecado. É que nem injeção. Lembra quando a gente era criança? Eu era assim, né? Vinha o Jubair era o farmacêutico da família, assim, o Jubair que dava as injeções. Aí quando ele chegava na lambreta dele, eu estava com uma gripe ou qualquer enfermidade, assim, febre, alguma coisa assim, eu escutava aquela lambreta encostada na frente de casa, eu era garoto, né? Eu até tremia, eu ficava assim, em papos de aranha, porque o Jurandir chegou. O Jubair, não é Jurandir, é Jubair. Nem sei se é vivo ainda o Jubair, mas a última vez que eu ouvi ele estava muito bem ainda, bem velhinho, mas muito bem. Então, chegava ele com aquela maletinha, aí ele abria a maletinha, aí tinha uma latinha comprida assim, os mais velhos aqui se lembram, não existia seringa descartável, não tinha isso. Isso aí não foi inventado muito depois. Então ele abria, vinha aquela latinha comprida, aí tinha que ferver no fogão lá. Minha mãe punha para ferver uma água e punha lá a latinha com a seringa e a agulha dentro. A agulha não jogava fora também, não. A agulha
fervia junto. Cada vez que aplicar a injeção, tinha que ferver a agulha e a seringa junto, né? Mas a expectativa da injeção matava mais do que a dor da injeção. A expectativa, o medo, a apreensão. Então, enquanto não passar. E aí, quando tomava a injeção, acabou. Acabou. O pecado é assim. O pecado não confessado, você fica naquela expectativa, naquela aflição, naquele medo, naquele desespero, como Davi, né? Davi ele fala disso. Não que Davi tomasse injeção, mas fala enquanto calei, é o Salmo 30 alguma coisa, ou 20 alguma coisa, deixa eu ver aqui. Salmo 32. Salmo 32. Ele começa assim no versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, ou seja, não coloca maldade na conta desse homem, e em cujo espírito não há engano. E o problema é que quando você trai, ou quando você pratica alguma coisa fora da vontade do Senhor, você tá criando engano no seu coração, no seu espírito. Aí no versículo 3 ele fala: quando eu guardei silêncio, uma outra versão fala: enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo, santo, separado, orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, essas não lhe chegarão. Então, enquanto eu me calei, eu estava ali sofrendo com a visão do Jubair, com as suas latinhas de seringa e agulha, tilintando ali para vir ao meu encontro, ao encontro das minhas nádegas, para dar aquela injeção dolorida. Eu estava sofrendo enquanto me calei, mas aí eu confessei o meu pecado. E tu perdoaste a maldade do meu coração, do meu pecado. Então a confissão de pecado é importantíssima. Se alguém aqui estiver ouvindo e tiver algum pecado aí encruado, né, algum pecado escondido, oculto, a confissão, você tem dois tipos de confissão, né? Você confessa a Deus o pecado, quando o seu pecado é simplesmente algo que você praticou contra Deus, contra o Senhor. Mas você precisa confessar a um outro. Se você praticou um pecado contra alguém, se você traiu a esposa ou traiu o esposo, você precisa também confessar. Porque aí não é só com Deus, é com Deus e com a pessoa que foi traída, a pessoa que foi prejudicada pelo seu pecado. Não apenas pecado sexual, qualquer coisa. Você roubou lá o seu vizinho, você, sei lá, jogou lixo por cima do muro, alguma coisa. Tem que ir lá e falar assim: olha, quero confessar um negócio para você. E confessar. Muito importante. Enquanto não confessei, enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. E a mão de Deus pesa não. Enquanto você tem coisa escondida,
E tem aquela historinha que eu já contei acho que umas 200 vezes só. Não é de Alto Paraíso, não. Essa é outra, né? Que diz que o cara sonhou que o senhor iria visitá-lo na sua casa. Então ele pegou, ficou desesperado. O que que eu vou fazer? Minha casa é muito desarrumada, né? Tem muita porcaria espalhada por todo canto. Então ele pegou, quando o senhor bateu, tocou a campainha, ele falou: senhor, espera um pouquinho aí. Daí ele correu na sala, pegou todas as coisas que não eram de acordo com a vontade do senhor e jogou na cozinha. Fechou a porta, foi lá, abriu a porta e falou: pode entrar, senhor. Seja bem-vindo à minha casa, né? Minha humilde habitação. Aí o senhor falou assim: mas e a cozinha? O que que tem lá? Não, não, senhor, lá tem a sua bagunça, é panela, é. Eu quero conhecer a sua cozinha. Não, não, eu quero conhecer. Então espera só um pouquinho, vou dar uma ordem lá. Aí foi, entrou na cozinha, pegou todas aquelas talhas de coisas que eram desagradáveis à vista do senhor e jogou num quarto do fundo. Aí o senhor foi e falou: e aquele quarto do fundo ali, o que que é lá? Não, senhor, lá não tem nada. Quero ver lá. Aí ele foi, correu antes lá, pegou tudo aquilo, enfiou tudo num baú, que tinha um baú grande, né? Enfiou todas aquelas coisas no baú. Aí foi lá, abriu a porta e falou: pode vir, senhor, tá, o quarto já está arrumado, tal, pode vir. Aí o senhor olhou, entrou, olhou aquele baú, falou assim: o que que você tem nesse baú aí? Não, senhor, não tem nada, esse baú não tem nada, não. Esse baú é só coisa velha, só tralha velha, não é nem abra porque o cheiro vai ser ruim. Eu quero ver dentro do baú. Aí ele não teve jeito, ele foi lá e abriu o baú. E quando ele abriu o baú estava vazio. O baú estava vazio. Então, enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Fiquei tentando para lá e para cá me desvencilhar das coisas ruins que estavam arruinando a minha vida. Mas quando eu abri o baú, pronto. O Jubair já podia ir embora com a lambreta dele, porque já tinha tomado a injeção, já tinha passado o algodão com álcool, já não estava mais chorando, o bumbum não estava mais ardendo. Assim é conosco. Nós não enganamos a Deus. Nós podemos enganar todo mundo, podemos enganar o nosso próximo. Você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu marido, mas não enganamos a Deus. Com certeza não. Voltando lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, então, o versículo 6, ele fala: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Aqui vale para tudo. Vale para infidelidade, vale para dívidas, vale para roubar, vale para não pagar. O Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E considere aqui imundícia não apenas imundícia sexual, considere imundícia também a desonestidade. A desonestidade. No versículo 8 ele fala: portanto, quem despreza isto, não despreza aos homens, ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, que é o que nos guia, é o que nos convence de pecado, é o Espírito Santo. Mas é o mesmo que também nos alivia, né, quando confessamos e quando damos o braço a torcer. Até aí. Eu acho que semana que vem a gente continua do versículo 9, que fica de bom tamanho, né? Vamos ver se tem alguma pergunta. Estou vendo aqui as perguntas. Marcos, pode falar, Marcos.
Opa, boa noite mais uma vez. Eu vi o irmão lendo aí uma passagem e eu tinha até esquecido. Outro dia me veio uma dúvida referente a essa passagem da Bíblia, que fala assim, em Colossenses 3,18. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. Colossenses 3,18. Vós marido. Pronto, tá aqui. 3,19, que diz assim: Vós marido, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Contra elas. Eu queria entender, irriteis contra ela como? Eu não entendi esse sentido de irritar, se irritar contra ela, o que leva ele a ficar se irritando. E referente ao filho também, ele perde o ânimo quando o pai se irrita. Eu não entendi, que tipo de irritação seria essa, mais ou menos assim? Tem uma. Se você usar aquela Bíblia, a bibliaonline.com.br, Sim, o sim. irmão José Peleteiro, lá do Rio de Janeiro, você tem várias versões de Bíblia ali. Então eu faço isso quando eu leio numa tradução e não entendo direito, eu comparo com outras traduções. Então, por exemplo, aqui, Colossenses 3,19, né? Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Essa é a versão, nova versão internacional. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos. Está passando um carrinho de som aqui, com a hora do bolinha. Eu não sei o que é. Qualquer dia eu vou olhar na janela. O que esse carro passa tocando a música da hora do bolinha? O Bolinha já morreu faz um século. Tinha um programa de televisão, né? A Hora do Bolinha, que era um chacrinha diferente do Bolinha, do chacrinha. Mas vamos ver aqui. Então, maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. E filhos, obedeçam seus pais em tudo, por isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Deixa eu ver uma outra versão aqui. Maridos, amai as vossas mulheres, não as trateis asperamente. Uma outra aqui. Não sejam ásperos com elas, não irriteis contra elas. Então, todas elas seguem mais ou menos a mesma maneira, né? Não as tratem com amargura. E os filhos, não irritar os filhos. Uma maneira de você irritar o filho é você chamar a atenção dele, você humilhar o seu filho na frente dos outros. Então, uma dica que eu dou, por exemplo, se você tiver que disciplinar o seu filho em lugar público, não faça em lugar público. Converse com ele e fale assim: olha, filho, chegando em casa, eu vou mostrar para você a Havaiana nova que eu comprei. Aí, aí ele já fica sabendo que vai ter Havaianas quando chegar em casa. E também não irritar no sentido de zombar, né? Você zombar do seu filho na frente de outras pessoas. Tem pai que faz isso, tem pai que é louco para zombar do filho, para diminuir o filho, para deixar ele irritado. Isso é errado. Isso é errado. Se o filho já na escola fica tomando cacetada dos amiguinhos e zombaria dos amiguinhos, e o pai também entra na turma dos que zombam dele, como é que vai crescer essa criança? Né? "Ô, você é burro." Eu já vi pai que falava isso pro filho. Você é burro na frente de todo mundo. Você é burro, moleque. Você é muito burro. Não sei por que que eu fui ter você. É muito idiota. Pai que fala isso na frente do filho. O que que vai ser esse filho? Se ele for Entendi. obediente, ele vai ser burro também, porque ele vai. Se ele puxou o pai, se ele puxou o pai, ele vai ser burro que nem o pai. Então é nesse sentido de não irritar, não não ofender, não humilhar na frente dos outros. Nunca dê um tapa no rosto do seu filho, nunca, jamais. Por duas razões. Primeiro, que o rosto é a identidade dele. O rosto mostra quem ele é. E o tapa no rosto é desonroso ao extremo. Tanto é que antigamente, quando um nobre lá queria chamar o outro para um duelo, né, de espada ou de pistola, ele dava um tapa no rosto
do outro, às vezes dava um tapa até com a luva, só com a luva, assim. Ah, pronto, aí já podia marcar o horário onde os dois iam se enfrentar com espada ou com pistola de fogo. Porque o rosto é a identidade da pessoa. Por isso que você vai hoje, até para você. Eu, para entrar no meu prédio aqui, eu preciso mostrar meu rosto. Não é muito bonito, mas eu tenho que olhar para a câmera, aí aparece um velho lá na foto, ele fala assim, o senhor pode entrar, pode tá liberada a porta, tal, daí eu entro. Mas então nunca bata no rosto do seu filho. Uma por ser a identidade dele, que você está massacrando, macetando a identidade. Outra porque a mão, ou as mãos, devem ser usadas para afagar, para fazer carinho. Então, um tapa no rosto, você está usando a mão da maneira errada no lugar errado. Agora, um tapa no bumbum da criança, né? É muito bom para a circulação do sangue. Faz bem para a saúde. Tá certo. Se não tiver outra pergunta aí, para não ser egoísta, o irmão não tiver feito outra pergunta, posso perguntar mais uma? Pode. Pronto. Quando chegar em casa, você vai ver a nova versão do Avaí 5.0. Essa foi boa. Primeiras Pedro também. Então, referente a isso, amargura, casal defraudar um ao outro, isso seria o que está encaixado aqui em 1 Pedro 3,7, né? Para que não seja impedido as vossas orações. Se houver qualquer pendência, o Senhor não ouvirá a oração até que a gente resolva. Quando dá esses problemas, é melhor chamar e falar assim, ó, vamos ajoelhar? Vamos ajoelhar juntos? Vamos orar juntos? É a melhor coisa, viu? Naquela hora, na hora que esquenta que a gente esquenta, tem hora que a gente esquenta, perde a razão, né? Sobe a pimenta, vai para os olhos. Mas então vamos orar. Porque tem uma coisa importante a gente entender, que quando a coisa esquenta em casa, entre um casal, é porque ali tem o diabo e muitos demônios na torcida, fazendo o auê ali, vai. É que nem briga de menino em porta de escola, né? Como é que era a briga de menino em porta de escola? Ah, viu dois lá que começam a discutir, já vem a torcida em cima. Ei, não é homem. Aí o outro vai falar assim, pula no peito se for homem. Aí o outro vai falar assim, eu não sou sutiã. No meu tempo era assim a discussão de porta da escola, né? E aí, daí eles vão começar a brigar e a torcida vai cair em cima, né? Às vezes empurra. Um empurra o outro, assim, um empurra contra o outro. Teve uma época, inclusive, aqui em Limeira, eu era jovem, e tinha na praça à noite, domingo à noite, era o lugar, o ponto de encontro era a praça, né? E tinha dois carinhas lá que às vezes iam lá e armavam uma briga entre eles. Os dois começavam a brigar, a lutar assim na praça, aí formava aquela roda, né? Todo mundo quer ver. Mas era o truque, a jogada deles era essa: deixar formar rodas, todo mundo perto, aí os dois partiam para cima de alguém da roda e sentava a mão e saía correndo e fugia. E fugia. Eles faziam isso de propósito. Isso era uma briga deles, era de mentirinha. Mas aí a briga com alguém que estava lá de bobeira era de verdade. Então, quando a gente está com esposa ou com esposo em, em desentendimentos, lembre-se que tem uma torcida de demônios em volta, querendo mesmo que a casa caia. E vão ficar empurrando você, um empurrando o outro, e pondo o pé na frente para tropeçar. Lembre-se que os demônios estão sempre, constantemente, querendo nos tentar, querendo nos fazer perder a paciência, querendo nos criar um desentendimento. Então, nessas horas, a melhor coisa é o seguinte: para tudo, dá um stop aí no controle remoto, vamos ajoelhar. Vamos Amém. ajoelhar. Entendi. Então, vamos orar. Obrigado. Ok? Ok, obrigado. Bom, aqui o Newton falou que tinha que cuspir no chão, ganhava aquele que batesse primeiro antes do cuspe secar. Mas
No meu tempo de criança, de estudo, de porta de escola, às vezes o cara punha a mão na frente e falava assim, cospe aqui, se for homem. E o outro estava na frente dele. Aí quando se cuspia, ele tirava a mão, acertava no rosto do outro. Aí pegava e quebrava o pau, né? Porque menino é assim, não tem jeito. Ah, aqui, quando a dúvida é como que Deus pode se arrepender, né? Na realidade, o arrependimento de Deus, Deus não se arrepende no sentido do homem. É como se fosse ele tomar um plano B. Ele estava indo numa direção, ele viu que aquela direção não ia trazer os objetivos que ele queria, então ele toma outra direção. É nesse sentido que Deus se arrepende. Ele não se arrepende porque ele pecou, né? Porque Deus não peca. É impossível Deus pecar. Ok, irmãos? Vamos fechar a lojinha? Perfeito, irmãos. Eu vou estar encerrando aqui a gravação.